Sejam todas bem-vindos ao Lili Responde, o quadro que vocês perguntam e eu respondo. E essas perguntas vêm de diversos lugares, aqui do YouTube, do comentário de vocês, de outras redes sociais e também do consultório. E a Gabriela pergunta: a mulher que toma algum remédio como antidepressivo pode ter alguma dificuldade da lubrificação? Gabriela, primeiro vamos entender por que a mulher lubrifica, né? Então, durante o ato sexual, alguns beijos, abraços, estímulos que acontecem na relação, o nosso corpo vai esquentando, o coração batendo mais forte, os vasos dão uma dilatada e na região pélvica, essa dilatação pélvica faz com que o líquido que está dentro do sangue passe do sangue para a vagina, um processo chamado exudação. E com isso acontece a lubrificação. Se você tem algum defeito em algum desses mecanismos, ou seja, você não está com vontade de ter relação sexual, a libido está meio baixa, mesmo com estímulos, pode ser que seu corpo não reaja. Às vezes você está até com vontade, mas você tem alguma disfunção na região pélvica ou em alguma outra região que faz com que o corpo não responda. E sim, o uso de medicamentos pode interferir nisso. Mas pensa, um antidepressivo ele é usado para tratamento de depressão. A mulher que está com depressão muito provavelmente tem a sua libido afetada e provavelmente também lubrifica menos. O fato de você estar tratada, teoricamente, melhora a sua libido e melhora a sua excitação. Mas sabemos sim que alguns antidepressivos têm alguma ação na libido e por isso também pode afetar a lubrificação, assim como outros medicamentos como anticoncepcionais, por exemplo. E a Raquel pergunta: toda mulher que entra na menopausa tem que fazer reposição hormonal? Raquel, a bendita menopausa, o que acontece na menopausa? Então, ao longo da vida da mulher, ela foi exposta ao estrogênio, que é o hormônio sexual da mulher, que traz vitalidade para suas células, que faz com que seu corpo funcione melhor. E o que acontece na menopausa é que esse hormônio cai. Algumas mulheres, infelizmente, têm muitos sintomas e nesses casos, a gente sim, quando não tem contraindicação, a gente prefere usar a terapia hormonal para melhora dos sintomas, mas a gente também sabe que o uso da terapia hormonal também diminui a velocidade do envelhecimento da célula. Ela continua envelhecendo, mas mais devagar. E com isso a gente retarda algumas doenças, melhora a qualidade de vida, melhora a qualidade de todos os seus tecidos do corpo. E algumas mulheres não vão usar a terapia hormonal porque não querem e tá tudo bem. Mas a gente sabe que a mulher que usa a terapia hormonal, ela tem esses benefícios de retardar o envelhecimento celular e prevenção de algumas doenças, como por exemplo, osteoporose e câncer de cólon. E Rogério pergunta: olá, doutora Lilian, uma dúvida, o DIU para sair do útero e ficar no abdômen, ele não teria que ter perfurado o útero? Rogério, sei bem o que você está falando. Quando existe algum caso que o DIU sai do útero, perfura ou por algum outro motivo ele aparece no abdômen, isso vira manchete nos jornais. E aconteceu isso com a esposa do Justo. Sim, ela tinha um DIU que estava dentro do útero e num exame com dores, ela tinha alguns sintomas, foi avaliar nos exames e estava no abdômen. O que será que aconteceu? Aqui é o DIU, tá? O DIU, ele fica desta forma aqui, a maioria tem esse formato de T, fica aqui dentro da cavidade do útero e essa parte mais branquinha é o próprio útero, então ele está abraçando o DIU, teoricamente não tem por onde ele sair. Mas a gente sabe que em alguns casos pode existir a rejeição do DIU e às vezes isso dá muita cólica, o corpo quer expulsar aquele DIU e às vezes até consegue expulsar, tem alguns casos que sai o DIU pela vagina. Mas em alguns casos essas contrações também é o suficiente para que esse DIU possa perfurar ou penetrar dentro da sua camada.
A gente não tem como jurar por Deus o que exatamente acontece em cada caso, às vezes é difícil a gente saber, muitas vezes até na colocação, na hora da colocação pode ter havido uma certa perfuração, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas para o DIU sair daqui, ele tem que sair por algum lugar, ou perfurando o útero, ou mais raramente, a gente imagina que também pode ser pela passagem da tuba uterina. A tuba uterina é mais fininha, tá? Eu truco um pouquinho essa passagem. Nesse modelo da pelve feminina, a gente vê o útero aqui, ó, de lado, tá? Então aqui seria a vagina, aqui seria o útero. Se eventualmente ele tivesse perfurado ou por algum outro motivo saído da cavidade do útero, ele entra dentro da cavidade abdominal. Ele pode parar próximo de intestino, pode subir e ficar próximo de fígado, próximo de estômago, e aí sabe-se Deus onde ele vai parar. E só um exame de imagem para confirmar. Gente, mas eu queria trazer para vocês que o dispositivo intrauterino, o DIU, ele é extremamente eficaz e muito seguro. Esses casos, eles acontecem muito raramente, mas como eu disse, aconteceu um caso, vira manchete porque realmente é impressionante. E a Cida pergunta, quando o DIU sai do lugar, corre o risco de engravidar? Cida, infelizmente sim. A gente sabe que aquele DIU que está lá bonitinho, dentro da cavidade, certinha, ele faz a função dele, porque ele começa, em alguns casos, se tem hormônio, liberar o hormônio na região certa, ele está bem posicionado, ele age como se fosse um goleiro ali para o espermatozoide não juntar com o óvulo, e ele faz toda a proteção. Se esse DIU se deslocou um pouquinho mais para baixo, por exemplo, a gente não consegue garantir que ele tenha a mesma eficácia. Então, por isso, quando a gente acaba avaliando num ultrassom e avalia que esse DIU saiu do lugar, o mais indicado é retirar e, se for o caso, colocar outro. E naquele último caso que a gente acabou de falar, que o DIU saiu da cavidade uterina, esse aí realmente não está mais funcionando. Mas também queria trazer outro alerta aqui, quem tá com DIU não fique com medo. Geralmente o deslocamento do DIU acontece no primeiro mês, por isso que a gente quando coloca o DIU pede para fazer um ultrassom em um mês. E nesse mês tenta se proteger de outras formas, porque pode ser que o corpo rejeite, pode ser que esse DIU saia do lugar, e aí você repete o ultrassom, ele continua no lugar, a chance dele sair do lugar é extremamente baixa. E o Edivaldo pergunta, qual o lubrificante para as partes íntimas mais indicado? Com certeza o mais indicado é o natural, claro, porque ele foi feito ali no corpo para ser usado, mas a gente sabe que em alguns casos a gente tem que dar uma ajudinha. A maioria dos casais acabam optando pela forma mais fácil, que é a saliva. Mas ela não é o melhor lubrificante, infelizmente, porque é fácil, né? Mas ela seca rápido, ela tem um poder lubrificante extremamente baixo e sim, ela tem algumas enzimas que até dão uma secura na região. Por isso que o ideal seriam lubrificantes à base de água, isso você encontra em qualquer farmácia, seja lubrificantes ou hidratantes vaginais, ou ainda o óleo de coco, com a ressalva que o óleo de coco não pode ser usado com a camisinha, ele pode rasgar a camisinha, então se for usar camisinha, lubrificante à base de água. E você tem mais alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários, eu respondo aqui no Lili Responde. E eu vou ficando por aqui, beijinhos! E até a próxima!